slides para vocês. Eu vou tentar ser breve, não usar muito terminologia médica, só para a gente dar uma pincelada e ficar mais aberto para tirar alguma dúvida de vocês. Vou começar. A peça política, ela determina as ações a serem adotadas pelo SINDAG, que foi quem pediu a referência para a gente. Qual que é a principal importância? Tem o intuito de ser avaliado e atualizado conforme os parâmetros das autoridades de saúde, a fim de acompanhar as melhores práticas estabelecidas no mercado e que estejam em conformidade com o ambiente de trabalho e negócio. O objetivo é propor a saúde de todos os funcionários e, ao mesmo tempo, continuarmos a prestar o melhor serviço aos nossos clientes. Qual que é o grande objetivo do plano? É proteger, sim, os funcionários das empresas, principalmente as relacionadas à aviação agrícola, e sim movimentar a economia, porque a gente protegendo os funcionários, a gente consegue manter um nível de trabalho adequado e continuar tendo fornecimento de um serviço tão essencial quanto este. Vou dar só uma pincelada, eu acho que todo mundo já sabe, né, de quando originou o vírus, que foi na cidade chinesa de Wuhan. Para quem não sabe, a terminologia médica que a gente usa muito, esse SARS-CoV-2, anos anteriores teve o SARS-CoV-1, que já tem vacina em relação a ele, e agora tem o SARS-CoV-2. O que tem de importante falar? 80% da população que é acometida pelo vírus Covid-19, ele tem quadros leves de sintoma respiratório ou são assintomáticos. Esse número da população brasileira que a gente vê sempre, o Brasil está com 200 mil infectados, isso é só a ponta do iceberg. Provavelmente você tem que multiplicar um número por cerca de 10 para você ter a real proporção de infectados no Brasil. O que é o grande problema nosso? Que 5 a 10% desses casos necessitam de algum auxílio médico. Aí que vem o grande problema, né? Que o nosso sistema público de saúde, não só o nosso, como o do mundo inteiro, ele não tem uma quantidade de leitos adequado para um grande volume de pessoas ao mesmo tempo. A quantidade de leitos são bastantes, só que a quantidade de leitos suficientes para todo mundo ao mesmo tempo é muito pouco. Então, é super interessante essa introdução desse plano de contingência, justamente para a gente tentar diminuir esses 5 a 10% da população e o restante continuar trabalhando sem problema nenhum. Aqui, para quem não sabe, essa é o famoso estrutura molecular do Covid-19. Esses pontinhos vermelhos aí, esses são as peças-chave para a definição de uma nova vacina. É a partir desses pontinhos vermelhos aí que o vírus consegue introduzir na célula do ser humano e promove a infecção generalizada. Essa é uma ponta muito importante para a gente focar e explicar como que é o meio de transmissão do Covid-19. A principal meio de transmissão é por partículas do ar, quando a pessoa tosse ou espirra. Ou como, por exemplo, ela tosse na mão e leva a mão contaminada a algum tipo de lugar. Estudos evidenciam que, teoricamente, você teria que ter 1 metro de distância um dos outros para você ter uma certa tranquilidade para não ocorrer uma infecção. Só que tem um estudo que saiu recentemente, faz 3 dias atrás, pela Universidade Federal de Minas Gerais, em que foi testado a distância de 1 metro e 2 metros. E evidenciou-se quando uma pessoa tosse na sua frente, as duas pessoas sem máscaras, a distância ideal é de no mínimo 2 metros. Então, é uma doença muito nova, a gente está vendo que cada dia tem uma determinação diferente nessa parte. E hoje o pessoal já está evidenciando que a distância ideal mesmo seria não de 1 metro, mas de 2 metros, tá? Qual que é o grande problema dessa afecção, o Covid-19? Para você ter noção, a partícula, que é a maior disseminação por aerosóis, ela pode ficar no ar por cerca de 3 horas. Aqui tem uma figura que mostra para vocês, né, as principais formas de eliminação dos vírus pela pessoa, tanto pelo espirro, pela tosse, pelo catarro, gotículas de saliva, o contato com o toque, aperto de mão, ou quando o indivíduo infectado contamina outro ambiente. Vou dar uma especificada melhor, eu acho que o enfoque aqui da palestra, pelo menos na parte médica, vai ser nessa parte de transmissão, da contingência e do tempo de exposição e qual que é as indicações do funcionário tentar se precaver e informar a firma, tá?
Isso daqui é importantíssimo para mim, até para quem é leigo no assunto, perceber como esse vírus é complicado. Qual a forma de transmissão é na forma de aerosóis. O que são aerosóis? Ou na hora que o paciente infectado viu, ou na hora que ele espirrou, ou que de alguma forma ele liberou catarro. Para você ter noção, o que são aerosóis? Qual é a definição no termo médico? Aerosol é uma partícula extremamente leve que fica no ar, rondando. Você está entendendo? Hoje em dia a gente percebe que um negócio, como que é complicada a situação. Elevador. Um paciente contaminado entrou no elevador sozinho, tossiu. Para você ter noção, se fosse no 10º andar que a pessoa for, se mais, por exemplo, assim, funcionários da firma ou pessoas do prédio entrassem depois, ele sozinho, esse aerosol estaria presente dentro do elevador por cerca de 3 horas. Tá entendendo? Então, é um vírus que tem um mecanismo de transmissão extremamente fácil. E se não fosse para piorar isso só no ar, ele tem uma vida, uma viabilidade em determinados materiais muito longa. Por exemplo, aqui eu coloquei acho, os materiais mais comuns no meio de todo mundo, como o plástico e o ácido inoxidável. Para você ter uma noção, no plástico é de 5 a 6 horas. E no ácido inoxidável, de 6,8 horas. Tendo a possibilidade ainda de ficar, gente, olha o absurdo, 3 dias sem viabilidade para ocorrer a infecção. Tá? Outra coisa importante que a gente tem que ver, outros determinados materiais, eles ficam até 96 horas. Então, prescindível de todo o plano de contingência, você tem que saber como funciona esse vírus. Você tem que saber como ele transmite, você tem que saber como tem que se proteger. Esses são os 3 pilares. Porque não adianta nada você falar assim, eu sei que eu tenho que me proteger com água, limpando a mão com água e sabão, ou num local que não tem água e sabão com álcool em gel, eu tenho que manter a distância. Se você não se atentar, que um vírus desse ele pode ficar 3 dias numa superfície de plástico. Você está entendendo? E você lembrar na primeira segunda-feira, eu lembrei de fazer toda a higienização. Ontem eu fiz. Não, está errado. Porque esse vírus ele pode estar no ambiente, ainda naquela garrafinha de plástico, suco de água, por cerca de 3 dias. Então, sempre tem que atentar. A gente sempre fala na área médica, principalmente a gente que trabalha em pronto-socorro, que cada dia a gente tem que seguir um protocolo rígido, tem que lembrar, porque se você não brincar, o risco de infecção pelo Covid-19 é muito grande. Segundo as informações que eu te falei, foi uma grande crença que, pelo menos aqui no Brasil, que o ambiente quente ele ajudaria a não disseminar o vírus. E, infelizmente, isso daqui não ocorreu no Brasil. A gente verificou que o vírus consegue viver em ambiente externo, não dentro do organismo, com temperaturas até a mais do que 37 graus. Entendeu? Tanto que aqui pelo gráfico a gente vê essa temperatura muito quente, a 56 graus centígrados, ele consegue viver ainda por 30 minutos. Então é um vírus que tem uma latência fora da célula impressionante e que tem uma transmissibilidade muito grande. Outra figura que mostra no cobre, no papelão, em roupas. Roupas, isso daqui é muito importante. Estudos evidenciam que o algodão, ele fica o vírus fica presente na superfície da roupa de um dia até o 3º dia. Então, por isso que é importante. Você chegou em casa, você se tira a roupa e você já coloca essa roupa para lavar. Porque se você deixar ela em cima da cama ou qualquer outro ambiente, a chance de ter uma infecção indireta é muito grande nessa situação. É um vírus extremamente, o termo a gente fala que é chato mesmo, porque você tem que ter um autocontrole, uma disciplina, desde a hora que você vai para o seu serviço até na hora que você volta para casa, é muito importante. Porque durante todo o mecanismo de ida para o serviço, no serviço e na volta do serviço, você está com grande chance de ser contaminado. Outra coisa importante, acho que a maioria das pessoas já sabe, né? É muito batido hoje em dia nas mídias, como que a gente consegue eliminar, como que a gente consegue se proteger. Além da forma do isolamento, claro, a gente tem também a água e sabão, que é muito importante. Estudos evidenciam que até a água e sabão é bem melhor que o álcool 70, porque provavelmente não lesiona a pele igual o álcool 70, que é um fator astringente na pele, pode lesionar. Por que não é ideal a gente usar o álcool normal, aquele álcool líquido?
Porque a superfície de contato do álcool líquido com a pele, ele acaba provocando lesões, rachaduras. Aí o que acontece? Primeiro dia você lava, segundo dia você lava, no terceiro dia você já está com ardência nessa região. Aí o que acontece? O funcionário deixa de utilizar o álcool líquido, porque já está começando a sentir dor e a cometer lesão na pele. Então, o ideal mesmo para a pele, para uso contínuo, tem que ser o álcool 70 em forma de gel. Por isso que é a grande diferença do álcool líquido para álcool em gel. Alvejante, antisséptico e desinfetante são mais para produtos domésticos mesmo, para limpar a casa, para não ter problemas. Agora vamos falar com a parte mais médica, que é importante, né? Estudos evidenciam que o período de incubação do Covid-19 pode variar de 0 a 14 dias. Por que eles deixaram tanto tempo assim? O termo médico sabe que o período de incubação, a média é de 7 dias. Por que deixou de 14 dias, então, doutora Ali? Eles evidenciaram que determinados tipos de indivíduo demoraram 14 dias. A gente sempre faz uma média em medicina. Aquele paciente que pode ter o sintoma desde o primeiro dia de infecção, ou aquele paciente que demora mais para apresentar os sintomas. São os 14 dias. A média do mundial é de 7 dias, mas como teve pacientes que apresentaram com 14 dias, teve uma estimativa dessa parte. Por que a gente é importante saber disso? Que isso é o tempo que o funcionário seu, se ele apresentar algum sintoma que eu vou citar lá na frente, que o médico vai dar, que vai ser 14 dias. Tá entendendo? Por mais que o sintoma seja leve do paciente, o médico hoje ele é obrigatório a dar, a gente chama a síndrome gripal de 14 dias. Justamente porque, eu peguei, por exemplo, o Pedro hoje no pronto-socorro, eu examinei ele só está com uma coriza. O que é coriza? É secreção nasal, né? Ele só está com coriza, não relatou febre, não relatou falta de ar. Por que é importante a gente já dar o atestado para esse paciente? Por quê? Porque ele pode apresentar o sintoma leve. Se ele for numa empresa que, por exemplo, tem 10 ou 14 pacientes, mesmo ele apresentando essa coriza, ele pode infectar esses 10, 14 pacientes. Entendeu? E a chance de um ou dois desses 10 ou 14 pacientes, pela proporção, evoluir com algum grau respiratório, algum grau médico mais elevado, é muito grande. Entendeu? É uma extrema complexa essa parte, porque a grande quantidade de atestado que a gente está tendo que dar é enorme, né? Pacientes que, teoricamente, não ganhariam nada de atestado, hoje em dia a gente tem que dar, porque entra na síndrome gripal justamente para tentar impedir esse avanço para o ambiente hospitalar. Citar um pouquinho para vocês agora os principais sintomas. Sem dúvida, quais são os principais sintomas? Congestão nasal, tosse e febre. Hoje em dia, a gente tinha no início do processo da pandemia, do Covid, a gente tinha até um quadrinho que sempre estava na internet que falava sintomas de gripe, sintomas de Covid, sintomas de resfriado. Hoje em dia, isso daí caiu tudo por água abaixo. Infelizmente, o Covid hoje já pega pacientes no pronto-socorro que não tem sintomas pulmonares. Quais são os sintomas pulmonares? Não tem tosse, não tem coriza, não tem febre. Esses dias a gente pegou um paciente no pronto-socorro e só veio com dor abdominal. A paciente não tinha nada, ela só tinha dor abdominal. Como a gente vê muita literatura, por incrível que pareça, hoje tudo pode ser Covid, foi feito o teste do Covid-19 dela, deu positivo. Então, hoje em dia, a Covid está aparecendo com quadros, por exemplo, diarreicos só. O paciente não tem nada pulmonar, tem um quadro de diarreia por 3, 4 dias seguidos, ou 2 dias. No final das contas, ele está com infecção do Covid-19. Então, hoje em dia, está bem complicado você pensar assim num segmento linear na área médica para você ver diagnóstico. Lembrando que o problema nem é tanto os sintomas, né? Lembra lá no primeiro quadro que a gente falou que 80% da população é assintomático. O que é assintomático? É a ausência de qualquer tipo de sintoma. Por isso que na hora que eu vou falar das medidas protetivas, para a gente especificar e se proteger desse tipo de paciente, que é a maior parte da população, graças a Deus, que é 80% que vai ter esse tipo de Covid-19 e não vai apresentar nenhum tipo de interação, afecção, nem vai precisar ir no hospital. Perfeito? Como ali eu falei, a grande maioria se recupera sem precisar de atendimento hospitalar ou médico, tá? O que a gente tem que tomar cuidado? Agora a gente vai passar um pouco para a parte de como que a gente vai ter que tomar cuidado com o funcionário, que eu acho que é a parte mais interessante para vocês. Mas é bom, igual a gente ressaltar, saber como que é o processo de transmissão,
quanto tempo dura nesses materiais, porque pode ter aquele funcionário que fica dentro do escritório ou aquele funcionário que vai para fora, vai pegar, vai pelo avião, vai para o caminhão. Essa parte tem que tomar cuidado. O protocolo da Fiocruz, segundo o Covid, ele estabeleceu pacientes que a gente tem que ter maior atenção. Quais são esses pacientes? São geralmente pacientes que possuem mais de 60 anos de idade, tá? São pacientes que têm comorbidades. O que são comorbidades? São algumas alterações funcionais do organismo. Por exemplo, alterações que acometem coração, alterações que cometem pulmão, alterações que cometem rim e, principalmente, gestantes de alto risco e crianças em idades menores, tá? O que é importante a gente se relatar para esse tipo de pessoas? Que essas estão mais propensas a ter complicações em relação ao Covid. Se você pega um paciente que tem 20 anos, um paciente que tem 60 anos e que tem essas comorbidades, a gente tem que ter mais atenção para esse paciente com 60 anos. Porque o risco dele evoluir com qualquer dificuldade respiratória e que necessita de ambiente hospitalar é muito preocupante. Tá bom? Próximo aqui. Os principais sintomas que a gente sempre coloca num gráfico, que é bom depois vocês colocar em folder para o funcionário bater o olho e ser uma maneira rápida dele perceber a sintomatologia e contatar o gestor da unidade. Esse aqui é outro exemplo dos pacientes, daqui são mais pacientes internados. Você percebe que a fé é um sinal de alarde, né? Justamente para o indivíduo ter que procurar novamente o médico. Isso daqui é importante, eu vou dar mais enfoque nessa parte, tá? A gente vai focar em ambientes, tanto no ambiente interno, que é o trabalho mais escriturário, e no ambiente externo, que é aquele funcionário que vai para campo para exercer sua função. O que hoje foi definido pela Sociedade Brasileira de Infectologia e pela Sociedade Brasileira de Epidemiologia, segundo os estudos, como esse estudo da UFMG, para tentar diminuir a transmissibilidade do vírus, além de todo aquele processo que eu falei para vocês. Vamos lá. Sempre que possível, manter o ambiente ventilado com janelas e portas abertas. Ambiente ventilado não é para colocar ventilador, não, tá? É ventilado com porta e janela aberta, porque senão o João tosse de um lado, o ventilador está passando, vai o aerosol bem na cara da Maria. Lembra que fica até 3 horas voando aquele negócio? Você imagina num ambiente fechado, o pessoal tossindo e só com ventilador. Todo mundo vai pegar, você pode ter certeza. Então, ambiente ventilado é janela e porta aberta, tá? Uma coisa muito importante que está sendo verificado e que está tendo uma efetividade muito grande é ter controle de temperatura de todos os funcionários. Geralmente, aquele termômetro infravermelho deve estar com um preço médio de R$180, se compra na internet, nessas farmácias. Hoje, o ideal não é só no início do dia, não, viu? É fazer a medição 3 vezes ao dia. Na hora que ele chega, geralmente na hora do almoço e no final do dia para ver, tá? Hoje em dia, como está todo mundo disseminado, igual o Gabriel falou nas várias lives do dia, né? Da realização de reuniões, priorizar o uso de aplicativos para realização à distância, né? Hoje, se for necessário, muito mais priorizar o home office. Atentar, isso é super importante. Principalmente para empresas que têm escalas de funcionário. Então, por exemplo, tem escala que entra da meia-noite às 6, a próxima entra das 6 ao meio-dia. Um exemplo, só citar um exemplo. É bom você dar um intervalo para outra turma entrar, para justamente não ter esse encontro. Estudos evidenciaram que na Itália, em relação às escolas, o maior período de transmissão não era efetivo das crianças, eram dos pais e dos avós na hora que buscavam as crianças. Naquele momento que tinha aquela aglomeração de adultos, ali que é a hora de maior pico de transmissibilidade do Covid. Então, hoje a gente já preconiza que nas trocas de turno tem um espaçamento entre esses funcionários para eles não terem um contato. Porque é difícil, não adianta. A gente fala, se você falar para o seu funcionário, você tem 20 funcionários no primeiro turno, já está vindo 20 no segundo, sempre vai ter 1 ou 2 que vai conversar. Você está entendendo? Então, a gente pede um espaçamento por menos de uns 10 minutos aí, para não ocorrer essa troca de contingência entre os setores. Outra forma ideal, se você está trabalhando no escritório e tem que trabalhar, é respeitar essa parte mínima de 1 metro entre os mesmos. Hoje em dia, a gente já vê que o ideal é de 1 a 2 metros, pelo esse estudo da UFMG. Mas é praticamente impossível a gente ter toda essa diferenciação, né? Então, hoje a gente não preconiza esse 1 metro, tá?
Mas como a gente tem que tomar cuidado? A gente está em empresa que tem que ter recepção, está entrando pessoas que não são funcionários, como que a gente tem que ter controle? O ideal mesmo é você ter um funcionário específico para ficar controlando esse volume de clientes que entram na sua empresa e sempre estar disponibilizando o álcool 70 para o paciente, para o funcionário, no paciente, né, com tal tecnologia médica, que entra nessa escritório, nessa empresa sua. O importante hoje, já tá uma medida no Senado Federal, na Câmara, para tornar obrigatório o uso de máscara. Só que a maioria das cidades hoje do Brasil já preconizam o uso de máscara em ambientes internos. O que é ambiente interno? Se o funcionário entrou na sua empresa, ela só entra se for com máscara. E hoje em dia tem até multa para o setor que deixa o funcionário ou o cliente entrar sem máscara no setor. Outra coisa importante, sempre disponibilizar o álcool 70. Hoje a gente fala ideal cada um ter o seu álcool 70. Porque não adianta nada você só ter um álcool 70 lá, a pessoa vai lá, coloca e não limpa o recipiente adequadamente para o próximo vai pegar. Então, o ideal é que cada um na sua mesa tivesse o seu potinho de álcool 70. Eu sei que é difícil, porque hoje o álcool 70 deu uma melhorada na relação do preço e na quantidade para ser comprada, mas mesmo assim se torna um pouco difícil. Outra forma importante, explicar para o funcionário a danada da etiqueta respiratória. Isso é muito importante. Hoje em dia a gente tinha mania de colocar a mão, né? A mão na região da oral para tampar. Hoje em dia a gente preconiza que a gente utiliza o cotovelo. O paciente vai tossir, o funcionário vai tossir, coloca o cotovelo na mão. Muita gente não entende por que não coloca o cotovelo na mão, o cotovelo no rosto. Por que o cotovelo? Porque com o cotovelo você não consegue levar o cotovelo no olho, você não consegue levar o cotovelo no nariz, você não consegue levar o cotovelo na boca. Você está entendendo? Então, na hora que você tosse, como que você, ninguém, pelo menos que eu sei, não fica pulsando o olho com o cotovelo. Então, é uma maneira de não transmissão e diminuir a incidência dessa parte. Outra coisa muito importante, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Paraná, o pessoal usa bastante tereré. Hoje em dia é preconizado que cada um leve os seus utensílios de água, copo, talher, fone de ouvido, porque igual eu te falei, se no plástico ele consegue viver, o Covid consegue viver a cada 3 dias, você imagina lá, você tem um copo de plástico lá na sua cozinha, o João foi lá e tomou. O Pedro foi lá e tomou. O Agadir foi lá e tomou. Você imagina isso 3 dias, a quantidade de pessoas. O que é pior? Você está levando uma estrutura de um copo direto na sua boca, que são os principais locais de transmissão: cavidade oral, nasal e ocular. Então, é uma forma de transmissão tão boba e que contamina muita gente. Né? A gente tem que mudar essa parte do lado brasileiro, que tem um costume muito caloroso, né, de cumprimentar todo mundo com um aperto de mão e beijo. Hoje em dia a gente é totalmente contraindicado isso. Aqueles bebedouros são muito comuns em firmas grandes, aquele bebedouro de jato inclinado está totalmente proibido, porque se o funcionário vai lá, abaixa para tomar, ele vai colocar a boca lá. Se ele dá uma tossida ali, ele contaminou todo aquele ambiente, daí o próximo funcionário que for vai lá, já está contaminado. Tá? Outra coisa importante que a gente tem que disponibilizar nas diferentes formas é sempre manter anúncio e informação. O que é anúncio e informação? Por mais que vocês vão fornecer esse plano de contingência, igual eu falei, tem que ser avisado constantemente. A população tem que ser lembrada constantemente das formas como se pega, das formas como se protege e principalmente dos efeitos disso. Porque aquilo que você se torna batida, a população acaba esquecendo. Ainda mais que a gente brinca na área médica, aquilo que a população não vê, ela não toma conhecimento. Se você não vê um rosto, se o Covid tivesse um rosto e aparecesse na sua frente, pode ter certeza que ele já teria desaparecido. Mas como ninguém não vê, ela cria uma autoaceitação que ela não vai pegar, que ela não pegou. Então, aquilo que ela não consegue visualizar é muito mais difícil. Então, é importante sempre atentar para esses anúncios e informações de forma contínua na empresa para os funcionários ficarem atentados a essa parte. Lembrando que é super importante o uso correto de máscaras e outros EPIs. O ideal hoje em dia, eu acho que o Ministério Público do Trabalho já vai dar essa evidência que tem que ser fornecido para a empresa, para a gente ter pelo menos um mínimo controle desse processo de transmissão.
Esse daqui é aquela etiqueta respiratória que eu falei para vocês. A gente sempre limpar as mãos, água e sabão ao longo do dia. Parece besteira, mas é importante lembrar. Não adianta você limpar com água e sabão só no primeiro dia, não, tá? Na primeiro horário do dia. Você entrou 8 horas do seu serviço, vou limpar com água e sabão, e você está até as 3 da tarde sem limpar novamente. A água e sabão elimina o vírus naquele momento. Ela não protege ao longo do dia. Entendeu? Então tem que ser uma maneira contínua de limpeza. Eu limpei minha mão com água e sabão agora. Mas beleza, daí você foi lá, pegou a garrafinha da água, perfeito, ótimo. Daqui 2 horas você vai ter que limpar essa mão com água e sabão de novo. Lembra do plástico? O plástico, o Covid chega a ficar até 3 dias. Então é super importante isso. Não é que você fez uma vez a limpeza adequada da mão, que você não tem que limpar mais várias vezes essa região. A etiqueta respiratória, igual eu falei, é importante sempre cobrir a região de face com o cotovelo. E o mais importante ainda, qual que é o principal foco de não transmissibilidade? Aquele paciente que apresentou sintomas, ele tem que ter uma responsabilidade social para que ele não contamine os outros. A gente está numa época que vem chegando o outono e inverno aí, que é enorme a incidência de outras patologias que provocam tosse, que provocam coriza, que provocam espirros, que provocam sintomas respiratórios. Como que a gente vai diferenciar isso do Covid? Não vai diferenciar isso do Covid, porque a gente não tem teste para todo mundo, não tem como. Evidenciar aqui não transmissão é você alocar aquele paciente que está com sintoma gripal em casa. Evidenciou aqui, mostrei para vocês, não vou explicar tão rápido essa limpeza de mãos. Para você ter noção, essa limpeza de mãos é que a gente faz em ambiente pré-cirúrgico. É uma limpeza muito forte que elimina, pode ter certeza, 100% dos germes. Que a gente entra, faz esse procedimento para entrar em procedimento cirúrgico, cesárea, retirada de vesícula. A gente tem que fazer toda essa limpeza de mãos para entrar. Então, é uma maneira de eliminar muito corretamente a região de infecção, por qualquer, não só pelo Covid, por qualquer outro tipo de bactéria e vírus. Aqui a gente tem a limpeza com água e sabão e depois tem a limpeza com álcool em gel. Lembrando que a água e sabão, a única diferença é que você tem que durar quase 1 minuto, de 40 a 60 segundos. Não adianta lá, coloquei água e sabão, fiz isso daqui, isso daqui, tchau. Não dá tempo, porque você não atingiu todas as áreas da mão. Porque na hora que você faz esse movimento aqui, você principalmente esquece o quê? O dedo. Tanto que um dos motivos da limpeza é esse daqui, essa parte. Então você acaba esquecendo determinadas regiões, por isso que a limpeza tem que durar no mínimo de 40 a 60 segundos com água e sabão e com álcool e gel no mínimo 30 segundos. Outra coisa importante, a gente falou muito do ambiente interno, desse mudança de rotina do ambiente interno, de utilização de home office, espaçamento de 1 metro, sala arejada. Agora a gente vai falar um pouquinho do ambiente externo, para aquele funcionário que vai para o campo, e vai para outra parte. Eu não comentei, mas hoje em dia o ideal é todos usando máscara. Eu vou tentar. Mas indivíduos, foi estudado pela UFMG também, se você tem 2 indivíduos, por exemplo, com 1 metro de distância. Por exemplo, João infectado, Pedro não infectado. João tem Covid, Pedro não tem. Se o João tosse a cerca de 1 metro, pode ter certeza que o Pedro vai pegar Covid. Se o João tosse e o Pedro tem máscara, diminui em 40% a chance de pegar o Covid. Pedro tossindo com máscara desculpa, João tossindo com máscara e Pedro sem máscara. Diminui em 50% a chance de você pegar Covid. João e Pedro com máscara. Diminui em 90% a chance de você pegar Covid. Tá? O que é importante disso? Você já viu? Na hora que você cria um mecanismo de barreira para o vírus, diminui muito a incidência dela. Então, o ideal é o quê? João e Pedro com máscara. Por que isso é importantíssimo? Porque se João é um portador assintomático, ele não tosse, ele não tem febre, ele não tem coriza, até mesmo a eu falar, na hora que eu falo, eu libero aerosol. Lógico, uma quantidade muito pequena em relação a quem tosse. Mas na hora que eu falo, eu libero esses aerosóis normalmente. E se o João, que é um portador assintomático,
está usando máscara, a chance do Pedro, que está usando máscara, pegar é praticamente nulo. Então, por isso a importância da utilização de máscara, tá? Lembrando que no ambiente externo é praticamente difícil ter água e sabão, é ideal mesmo o funcionário levar o seu álcool 70 em gel, tá? Sendo muito importante lembrar que o funcionário ele tem que limpar as maçanetas dos meios de transporte que ele vai usar, tanto na aeronave, tanto no carro, quanto no caminhão, porque vão ter outros funcionários que vão utilizar aquela maçaneta. Lembra que no ácido inoxidável ele fica até 5 dias? É importante essa parte, tá? Como eu falei, sempre levar toalha de papel usando desinfetante de spray. É sempre importante cada um ter, na hora que entrar, por exemplo, na aeronave, limpar lá, e para o outro, na hora que chegar, pegar e limpar a mão. E sempre reduzir a exposição consideradas não essenciais. Eu sei que na hora do ambiente do campo é complicado, né? Porque junta 3 ou 4, vai lá tomar uma água, vai tomar chimarrão, vai tomar um tereré. Então, sempre tem que lembrar isso, tá? O Covid não tem cara. Isso é o grande problema da doença. Ele não tem cara. Então, do mesmo jeito que você está num grupo que é extremamente familiar, que é um grupo contínuo, o Pedro ele pode estar entrando com Covid agora, isso vai ter sintomas daqui 10 dias e já contaminou todo mundo. Então, tem que ser sempre uma atenção para não ter exposição considerada desnecessária, não essencial. Tá? O que a gente tem que pensar? Ari, tá legal, vamos para esse ambiente. Como que a gente faz a limpeza desse ambiente? A gente já tomou cuidado do contato entre as pessoas, de como que a gente vai limpar a mão, e o ambiente, como que a gente vai fazer para o ambiente ficar ideal? Ambiente arejado, ambiente tem que ser limpo, normalmente tem que ser todos os dias. O pessoal que promove a higienização do local tem que ter fornecimento de materiais de proteção adequados para ele, porque senão você vai ter uma funcionária que está limpando a sua empresa, a sua agência, e ela está com Covid. Aí não vai adiantar de nada. Então, ela também tem que ter esse processo, porque ela vai estar naquele local todo dia para estabelecer a limpeza. Tá? O ideal, hoje em dia, que a gente fala que todas as superfícies, antes do funcionário entrar em contato, tem que se limpar com álcool 70. Tá? Você tem que tomar cuidado, geralmente, para não danificar o material. Geralmente, computador, a gente está pedindo para cobrir com aquele papel plástico e a gente passa, geralmente, o álcool ali por cima, porque senão o álcool pode acabar corroendo a parte de computador, tá? Pano de limpeza, piso de banheiro tem que ser higienizado. Geralmente, principalmente o banheiro com água sanitária, você limpa e depois você limpa com água sanitária. Pano de limpeza tem que ser descartado ou deixar mais ou menos cerca de 1 hora com água sanitária. Igual eu falei, para aparelhos eletrônicos, teclado, mouse, celular, higienização com álcool. Esse álcool isopropílico é o ideal. Ele vende em lojas de eletrônicos, porque daí você não precisa cobrir com plástico para não corroer. Geralmente só encontra mesmo nessas lojas de eletrônico, tá? Lixo, é muito importante isso. Não é porque você fez todo o seu processo de limpeza adequadamente, tem outro funcionário que é o funcionário da limpeza lá fora, você tem que ter uma consciência que se você deixar aquele material que você utilizou para limpar, vamos tomar cuidado também com o lixeiro vai pegar. Então, geralmente é ideal a gente isolar esse lixo e, se possível, identificar. Uso de máscaras. No início da pandemia, não era preconizado o uso de máscaras nos mais diversos tipos de ambiente. Eu acho que isso foi um grande erro da área do setor do Ministério da Saúde, porque o pessoal já evidenciava que em países que tinham como mania, né, mania mesmo de usar máscara, como já o índice de transmissibilidade do Covid era muito menor. Hoje em dia já é difícil aqui no Brasil, né, mesmo tendo todas as orientações e protocolos, a população ainda continua não usando máscara em ambiente. E quando usa de maneira correta. A gente preconiza o uso de máscara. Eu sei que a máscara cirúrgica seria o ideal para ter uma camada protetora em relação ao vírus melhor, mas hoje isso já não é mais justificativo para não usar. As máscaras feitas de algodão e aquele material, o TNT, o tricolino, que a gente fala TNT, que é o tecido não tecido, já tem uma efetividade muito boa e já ajudam a diminuir esse processo de transmissão do vírus. É muito importante a gente salientar para a população duas coisas em relação à máscara. Primeiro, a medida correta de como usar ela. Primeiro, você sempre tem que lavar a mão com água e sabão para antes de colocar a máscara.
O ideal na hora de você colocar a máscara é que ela vem com elástico, máscara com elástico e colocar direto, tá? Você nunca coloca na face central do rosto. Você sempre lembra, o rosto seu tem que ser uma região protegida, tá? Lavou com água e sabão, pegou com a máscara aqui com as duas, onde você vai colocar? Coloca. Depois de você colocou, você pode ajustar. Como que eu ajusto então, doutor? Pegando na parte de cima e na inferior. Lembra, sempre protege a cavidade oral. Colocou aqui, tá ruim de ajustar. Pega na região de cima e na de baixo estica. Lembrando que sempre tem que proteger a região de cavidade oral e região nasal. Muita gente usa com a máscara aqui, ó, tá? Não consegui respirar, não adianta de nada. Lembrando que a mucosa nasal sempre é região de infecção também. Outra coisa importante é como você tira a máscara, tá? Lembrando, esse paciente tossiu, aquela máscara está contaminada. Na hora de você retirar, como que você faz? Lava bem a mão com água e sabão. Tem que lavar antes de novo. Lavou, pega pelo elástico, tira. Não é ideal de jeito nenhum você tirar por aqui, porque senão você vai contaminar, tá? Tirou, não coloca na frente da máscara e sempre lavar a mão. Então lembra da mão. Lava antes de colocar a máscara, colocou. Na hora de tirar, lava antes e depois de tirar. Os atos seus de precaução sempre têm que ser feitos com higienização de mãos, tá? Por quê? Falar, eu tirei a máscara. Beleza, se você na hora tirou a máscara e ela estava contaminada e você leva na mão, você se contaminou, tá? Porque você passou o dia. Vai que uma pessoa chegou e tossiu do seu lado. Tá cheio de Covid na máscara aqui que você não respirou, você está protegido. Na hora que você vai tirar em casa, se você colocou a mão, tirou, é automático, a gente leva a mão no rosto. Aí você se contaminou, tá? Por isso que o Covid tem uma transmissibilidade enorme. Então lembra, uma maneira de você se proteger é sempre, antes e depois de qualquer coisa, limpar a mão. Principalmente de determinados fatores que você vai levar nessa região da cavidade da face oral, tá? É importante a gente até explicar como que a gente vai lavar essa máscara. Uma máscara que é feita de tecido, que não é descartável, ela tem uma durabilidade de 2 a 3 horas. Então, é ideal para o seu funcionário que vai para o campo ou o seu funcionário que fica no escritório, ele levar no mínimo 2 máscaras com ele. Porque não adianta você estar lá no funcionário de escritório com uma máscara, você entrou 7 horas, pode ter certeza que 11 horas essa máscara já não tem efetividade de proteção sua, tá? Então, é sempre ideal levar 2 máscaras. Chegou em casa, como que você faz? Chega em casa, você vai tirar com todas aquelas precauções que eu expliquei e você vai lavar com água, sabão sanitário, você vai deixar aquela máscara de 20 a 30 minutos, tá? Lembrando, gente, máscara é intransferível, cada um tem a sua. Não adianta, teve empresas que a gente teve no dado médico, clínico nosso, que chega a população, trocou de turno, o João está sem máscara, a Mariana vai lá e empresta a máscara para ele. Máscara é intransferível, cada um tem a sua, não pode fazer isso, tá bom? Manejo desse pessoal do grupo de risco, tá? Importante que eu falei, sempre deixar aqueles hipertensos, diabéticos, idosos, é sempre importante deixar a disponibilidade para essas pessoas que compõem o grupo de risco para ter a atividade deles, se possível, em home office, tá? Porque são esses pacientes que têm uma tendência a evoluir para uma evolução mais grave da doença, caso eles estiverem infectados. Igual eu já mencionei para vocês, principalmente aqueles pacientes que apresentam alguma alteração cardíaco-pulmonar entram nesse grupo, tá? Pacientes que apresentam tratamento de câncer ou doenças crônicas que necessitam de medicamentos que diminuem a resposta imunológica, gestantes de alto risco e principalmente paciente com diabetes e hipertensão arterial. Gente, paciente com diabetes e hipertensão arterial, a maioria da população que passou de 40 anos tem. São pacientes que estejam descompensados. Senão você vai entrar lá no seu escritório, todo mundo tem de 40 anos, não tem como mandar todo mundo para casa. Então, esses pacientes têm que estarem descompensados. Agora, uma coisa importante, isso que é o principal manejo de como que você vai ter com um funcionário que apresentou algum sintoma. Se esse funcionário apresentou aquele folder que a gente colocou dos principais sintomas, que são coriza, que são tosse e que são febre, é ideal que ele fique em casa. A maior disseminação do termo médico nos jornais, a gente pede para esse paciente fique em casa e não procure o atendimento médico.
mas ele tem que procurar o atendimento médico, porque ele precisa de um atestado para fornecer para a empresa, porque senão esse funcionário vai estar com um abandono de emprego. Então, hoje, todo paciente que chega para a gente com sintoma gripal, o que é sintoma gripal? Tosse, coriza, falta de ar, febre, a gente dá o atestado de 14 dias. Tá? E a gente pede para observar todos os familiares que teve contato. O que é ideal que a gente está preconizando aqui no plano de contingência? Se esse paciente evoluiu com qualquer sintoma respiratório, esses aqui são sintomas que o Ministério da Saúde preconiza para aquela pessoa que fica em casa, para ele não procurar muito o sistema de saúde, justamente para não lotar. Tanto que ele fala que o principal indicativo de você procurar a emergência médica é a falta de ar. Vamos voltar para o que é o mais que importa aqui para a gente. Então, se aquele funcionário seu apresentou qualquer sintoma gripal, tosse, coriza, febre, falta de ar, ele é obrigatório e é ideal que se avise, que procure o médico e que esse funcionário entre com o gestor da empresa. Para quê? Para que, lógico, esse gestor seja avisado, que esse provavelmente vai pegar 14 dias de atestado, e para ele informar todas as pessoas do setor dele que tiveram contato com esse paciente, tá? Ari, eu vou ter que... entrou em contato, por exemplo, o João que está com sintoma gripal, e ele fica do lado da Mariana. A Mariana tem que pegar atestado? Não, ela não tem que pegar atestado. Ela tem que ficar em observação, ela tem que se atentar para sintomas, tá? E qual que é a maior importância? Que, de qualquer maneira, a Mariana também vá com máscara. Tá? A gente fica tranquilo, porque depois do plano de contingência, o João e a Mariana já estavam com máscaras. Entendeu? Por mais que o João vá desenvolver a doença, a Mariana está protegida com a máscara já. Só que ela tem que se atentar melhor aos sintomas dela. Tá bom? Então, por isso a importância da comunicação do paciente que tem a patologia para comunicar as pessoas que estão ao redor e avisar o gestor dessa parte. Perfeito? Geralmente a gente convenciona, a gente faz o teste na pessoa, para ver se tem indicação, ou depois, se não, ou se a empresa disponibilizar ou o funcionário pagar, se confirmou, fez o teste que não tem o Covid, o funcionário já deve voltar para continuar a rotina. O que é complicado do teste? Hoje em dia, o preço médio para o teste do Covid-19 está variando o preço de R$250 a R$400. O plano de saúde não está cobrindo, e o que é o mais complicado? O teste ele tem que ser feito depois da pessoa apresentar sintomas 7 dias. Então, ela tem uma chance de dar um falso negativo. O que é um falso negativo? A pessoa ter a doença e o teste dar negativo. Então, isso é uma grande complicação na parte médica para a gente liberar mesmo esse paciente. Por mais que esse teste tenha dado negativo, a chance dele estar na que a gente chama de janela, a janela que o teste não pega é grande. Então, por isso que mesmo assim a gente preconiza os 14 dias de afastamento. Igual eu falei, o funcionário deve notificar o responsável, a quarentena é de 14 dias, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, sempre avisando o supervisor que ele entrou em contato para toda a equipe tomar maior precaução ainda, tá? Os funcionários que tiveram contato direto têm que ser informados, tá bom? E sempre ter a identificação dos indivíduos possivelmente expostos, que teve contato nos últimos dias. Porque, igual eu falei, nem o período de incubação pode ser de 0 a 14 dias. Se ele estava em um período que não tinha apresentado sintomas, ou que é mais normalmente ser assintomático, as pessoas têm que ser avisadas. Por que tem que ser avisadas? Justamente para a pessoa que pode evoluir naqueles grupos de risco, para ficar mais atento. É igual eu falei para vocês, os indivíduos que ficaram possivelmente expostos, o ideal é ficar 7 dias. O ideal seria ficar em home office, né? Só que hoje em dia, como é praticamente impossível pela quantidade de funcionários e pela situação que a gente vive, a gente se atenta muito mais para esse funcionário ficar muito mais observando as medidas de contenção mesmo. Máscara, ambiente arejado, lavagem de mão, todos os objetos pessoais restritos a esse tipo de funcionário. Tá? Lembrando que o João estava no setor de pagamento, ele foi diagnosticado com Covid. É ideal que esse setor ocorra uma desinfecção especial. Tá? Existem mecanismos que as empresas de limpeza
tem, e é ideal ter um processo de desinfecção. Não é aquela desinfecção leve, não, que limpa o chão, que limpa a mesa, não. Geralmente o pessoal vem com aqueles borrifador mesmo que parece da dengue lá no setor para ocorrer essa desinfecção, porque senão vai virar um local de reinfecção constante. É sempre importante isso que eu falei. Aquilo que não é visto não é lembrado. Tá? Por isso que o Covid é uma grande complicação. Um dos principais fatores de prevenção da empresa para a disseminação é você sempre ter mecanismos de atualização constante. Folder, através de lembrete de 5 minutos, dessa parte, tá entendendo? Então, sempre é importante esse processo de atualização constante nesse setor. Tem um folderzinho que você pode tentar imprimir, que é uma maneira de forma rápida, que explica o que é o Covírus, o principal sintomatologia, igual eu falei, o tempo de incubação, que é aquele período que não aparece nada, como que transmite, a forma de prevenção, a maneira de diagnóstico e o tratamento. Eu tentei sintetizar de forma um pouco mais simples. Agora aberta a dúvida para vocês, qualquer coisa é só mandar mensagem aqui ou falar comigo. Bom dia, pessoal. Acho que dá para a gente, se tiver alguma dúvida, a gente já dá para ir perguntando para a doutora Ari, né? Acho que tem uma pergunta do Rodrigo Boeira sobre a cloroquina e ivermectina. Rodrigo, né? Peraí, eu vou liberar para você aqui. Bom dia, Rodrigo. Tá um grande debate hoje. Estão ouvindo agora? Hoje tem um grande debate em relação ao uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, da ivermectina, do Anita, que é a nitoxazamida, é um nome difícil mesmo de falar. O que é a referência médica? A gente geralmente usa protocolos, tá? Primeiro, quando que originou a ideia da hidroxicloroquina, da cloroquina na evidência do uso contra o Covid? Foi um estudo francês que envelheceu com 21 pacientes que usou a hidroxicloroquina com azitromicina e evidenciou que esses 21 pacientes teve uma evolução boa. Aí tentou-se de forma no mundo inteiro essa utilização. Hoje em dia a gente está, infelizmente, como que é um vírus novo, a gente está tirando para tudo quanto é lado mesmo. Tá entendendo? Qual que é o grande problema da hidroxicloroquina na cloroquina? O principal efeito colateral da hidroxicloroquina é a arritmia cardíaca. O que é arritmia cardíaca? O seu coração é como se fosse um relógio. Ele gira, ele bate de uma maneira regular todo dia. A hidroxicloroquina, o efeito colateral dela básico, ele quebra esse funcionamento correto. Então, ele provoca uma diminuição do ritmo cardíaco que pode levar a uma parada cardíaca. É um dos principais efeitos. Então, hoje, a comunidade médica ela utiliza a hidroxicloroquina, a cloroquina, em pacientes que estão graves em ambiente hospitalar. Por que ambiente hospitalar? Porque se o paciente chegou para mim, ali chegou o paciente para mim, está com sintoma leve de Covid, eu como médico, minha conduta, eu entro com hidroxicloroquina de jeito nenhum. Tá? Porque eu preciso primeiro fazer um eletro nesse paciente, tá? Eu tenho que ver como que está o funcionamento cardíaco desse paciente, porque ele pode ter uma alteração cardíaca, só que ele consegue, no ritmo cardíaco, só que ele consegue viver perfeitamente, porque o organismo dele já está adaptado àquele ritmo cardíaco. E se eu entro com essa cloroquina, eu tenho certeza absoluta que esse paciente ele vai evoluir com uma parada respiratória, uma parada cardíaca. Entendeu? Então, hoje, a Sociedade Médica, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Médica de Medicina Intensiva e a Sociedade Médica de Pneumologia, eles lançaram um protocolo ontem,
foi ontem, lançado ontem, para essas 3 entidades médicas que estão mais ligadas ao Covid, restringindo o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina em casos graves. Então, nessa parte, a sociedade médica já colocou o protocolo dela. Eu sei que o nosso presidente aí está tentando introduzir a hidroxicloroquina e a cloroquina nos casos mais leves, mas ele vai ter um embate muito grande com a comunidade médica nessa parte, porque não é todo lugar que tem eletro, não é todo lugar que você consegue fazer essa investigação diagnóstica no paciente para ver se ele pode tomar esse medicamento. Então, lógico que esse protocolo, segundo o presidente, vai ser liberado, mas vai ter que ser muito junto com o consenso com o médico. Mas ontem, né, na verdade, a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, de Pneumologia e Histologia e a Sociedade de Infectologia já bateram o martelo que não vão utilizar a hidroxicloroquina, a cloroquina, como medicamento de início no tratamento para a Covid-19, não. Em relação à ivermectina e o Anita, que é o famoso Anita, foram estudos que evidenciaram a efetividade dele in vitro. O que a gente fala in vitro? Na hora que você coloca uma plaquinha e coloca a ivermectina ou Anita, essas substâncias mataram o Covid. O que é o problema in vitro? O problema in vitro que é diferente no organismo. In vitro é fora, no organismo é dentro, tá? E a maioria dessas substâncias, na hora que chegam na parte de atuação no organismo, não tiveram efetividade. Um exemplo básico, se eu tenho o vírus do HIV numa plaquinha de laboratório, se eu colocar a urina em cima, a urina mata o HIV. Você está entendendo? Então, de maneira nenhuma, a gente vai ficar tomando xixi para matar o vírus do HIV. É diferente. Você está entendendo? É a mesma coisa que a gente fala. Você tem a receita do bolo na internet, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Só seguir isso e o bolo vai sair igual. Na hora que você faz em casa, o que acontece é um desastre. É a mesma coisa. Então, tem determinados medicamentos que in vitro são excelentes, só que na hora que eles agem dentro do organismo, por causa de mecanismo de transmissão, da célula, eles não têm a mesma efetividade. Em relação à parte da hidroxicloroquina, sempre tem que, igual eu te falei, tem que ter uma balança mesmo, porque os efeitos colaterais dessa droga não são bons, são bem complicados. Se o médico não tem um manejo de uma arritmia cardíaca, imagina você em casa tomando a sua hidroxicloroquina lá tranquilo, te dê uma parada cardíaca, entendeu? Então, o risco-benefício tem que ser muito bem observado. Por isso que o pessoal está utilizando, a maioria dos médicos estão utilizando, só em ambiente hospitalar, não para aquele paciente com sintomatologia leve. Aquele paciente com sintomas leves só com coriza e tosse, a chance de você evoluir com uma parada cardíaca é muito maior. Então, geralmente, a sociedade médica está esperando essa evolução dessa parte. Não sei se eu consegui ser claro, Rodrigo. Não, isso não. Eu tenho que passar para o Dr. Ricardo. Aqui. O Juliano. O Júlio. Doutor, o plano apresentado não apresenta recomendações para casos de empresa, a exemplo da nossa, né? Em relação à medida de alojamento e refeitório, o alojamento seria ideal, por exemplo, o pessoal que dorme, respeitar a distância entre as camas, geralmente de 1 metro, tá? A mesma recomendação de cada funcionário ter a sua roupa de cama, travesseiro específico. A mesma coisa que na hora que a gente cita objeto pessoal, vai desde a escova de dente, roupa de cama, travesseiro. O ideal é que essas camas tenham um espaçamento de no mínimo 1 metro entre elas. Do mesma coisa do refeitório, você leva sempre essa mesma orientação. Vai comer, tem que ter distância de 1 metro entre as pessoas. Você está entendendo? No refeitório. Cada um tem que ter seu prato, cada um tem que ter seu talher, cada um tem que ter seu copo. Então, você consegue, no plano de contingenciamento, levar toda essa situação. Está no alojamento, o que eu tenho que manter de distância? 1 metro de distância entre as camas, cada um tem que ter seu lençol, cada um tem que ter seu travesseiro, cada um tem que ter seu cobertor. Sempre em local arejado. O ideal é que nesse alojamento não tenha ventilador e seja um local arejado,
Você está entendendo? E no refeitório a mesma coisa. Fazer turnos. Eu tenho 100 pessoas para comer na hora do meio-dia. Você vai ter que fazer um escalonamento desse horário do almoço também. Vai ter que dividir em 30 em 30, porque se o local de trabalho, lá onde que se come, cabe 100 pessoas, mas com um distanciamento de 1 metro entre elas só cabe 30, você vai ter que fazer escalonamento na hora desse momento da refeição. Tá? Então, você dá para usar o plano que a gente montou e puxar para a área, sempre você respeitando. Lembra aquilo que eu mencionei? 1 metro de distância, cada um levando o seu utensílio próprio, você consegue remanejar para qualquer setor dessa empresa sua, igual tem alojamento e refeitório. Não sei se eu consegui ser claro, Júlio. Contamos também com a presença do Dr. Ricardo, da doutora Aline. Passar a palavra para o Dr. Ricardo, se ele quiser. Então, Bom dia, meu nome é Ricardo Volbres, sou assessor jurídico do SINDAG e quero logo cumprimentar o Dr. Arivaldo pela excelente palestra aqui. A gente está em home office e enquanto ele falava eu já repassava o conteúdo aqui em casa também, dizia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E realmente é muita informação e tem coisas que a gente acaba passando, né? A gente já tem uma consciência de que uma mudança grande de cultura, né, necessária em função das medidas de prevenção. Quer dizer, nós estamos passando aí por um momento inicial aí de adaptação, mas que exige uma contínua atenção e atualização, né? E a nossa preocupação, nós provocamos isso dentro do SINDAG, que fosse realmente contratado um profissional como o Dr. Arivaldo para montar um plano para as empresas, para que elas tenham isso também como mais uma ferramenta para essa mudança de cultura, né? Do ponto de vista estritamente jurídico, o Ministério Público do Trabalho já tem intimado várias empresas, o próprio SINDAG já foi intimado, já foi notificado pelo Ministério Público do Trabalho para informar quais são as orientações que estão sendo passadas para os seus associados, né? Então, essa ferramenta que o Dr. Arivaldo está disponibilizando e que vai ser personalizada agora para cada empresa é muito importante. Quer dizer, um plano de contingenciamento, né, de medidas que a empresa deve adotar para prevenir a disseminação do Covid-19. E visando justamente, voltando à questão trabalhista, né, Galine pode complementar melhor depois, por ser advogada especialista na área, visando afastar a hipótese de doença do trabalho. E, além disso, além do Ministério Público do Trabalho, também os estados vêm exigindo. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o governo do estado exige que as empresas tenham um protocolo de prevenção, né? São diferentes nomes para a mesma coisa, quer dizer, um plano de contingenciamento, um protocolo de prevenção que cada empresa deve ter para evitar a disseminação do Covid-19. O que eu ia perguntar para o doutor era que isso também não basta fazer o plano, né, doutor? Nós temos que levar essa informação, né? Quais são as dicas que ele pode dar no sentido prático mesmo do que as empresas devem fazer para ter isso claro para o seu empregado sobre essas novas normas, essas novas regras que eles devem seguir. Ricardo, eu acho que o grande, uma maneira muito, a gente falando na terminologia médica, principalmente na faculdade, quando a gente está na parte de pneumologia, que a gente vê, é mostrar, é ver, tá entendendo? Seria legal, isso é muito fácil de conseguir na internet, você disponibilizar vídeos de um paciente em situação de emergência, entubado. Porque na hora que o indivíduo consegue ver o estado final que um determinado indivíduo, que a população brasileira é difícil nesse sentido. A partir do momento que você não tem uma face de amigo seu, de algum familiar que teve Covid,
faleceu por Covid, ela não acredita. Você está entendendo? Ela sabe que tem o Covid por aí, ela toma as precauções meia boca, né? Igual você falou, você esquece um monte de coisa, né? Porque, eu esqueci, eu limpei a mesa, tudo correto, mas eu esqueci a garrafinha d'água. Aí eu deixei minha garrafinha aqui, a minha esposa vai lá e enche a garrafinha d'água dela, tá usando a garrafinha, né? Porque eu deixei a minha garrafinha sozinha aqui, e ela vai lá, no outro dia ela vai lá e enche a garrafinha e toma a garrafinha. Então, eu acho que uma maneira muito prática e direta seria disponibilizar pelo menos um momento, um vídeo bem simples, claro, de pacientes que estão nessa parte de complicação hospitalar mesmo. Porque o BAC, a gente vê a gente via nas aulas de psiquiatria, na hora que a gente via o estágio final, o indivíduo, ele aprende. Tanto que a maioria, quando iniciou o Covid, que teve lá na Itália, aquele monte de caminhão levando todos os mortos para serem cremados em outras cidades, a população brasileira ficou extremamente chocada. Mas na hora que chega aqui no Brasil e você não vê a face, né? Aí não tem nenhum amigo, não tem nenhum parente, não tem nenhum familiar que tem Covid, ele acaba condicionando. E eu acho que outra maneira ideal do funcionário, além de ter essa parte visual, ser estabelecido pelo menos uma pessoa que fique checando os setores. Você está entendendo? Isso eu acho que, pelo menos no hospital, a gente já tem isso. A gente tem, por incrível que pareça, por mais que sejam todos funcionários do setor da saúde, sempre tem um funcionário que ele fica responsável de atentar, de lembrar, para não deixar, por exemplo, só aquele folder, só aquele negócio que seja só visual. Então, por exemplo, assim, a Mariana ficou responsável por isso na empresa. Ela vai de hora em hora lá no escritório. Pessoal, cadê o álcool em gel? Distanciamento. Ô, João, por que você está do lado aí da Fernanda? Volta para o seu setor. Isso é uma maneira muito forte de impedir a disseminação também. Empresas que já verificaram isso, e até mesmo empresas que apresentam grande dificuldade, por exemplo, frigoríficos, tem 3 turnos e tem muito funcionário que tem que ter esse distanciamento, eles já têm funcionários específicos para verificar como que anda esse funcionamento. Eu acho que isso seria uma maneira muito fácil de determinar na empresa. Você pega esse funcionário que ele vai ficar verificando os setores. Cadê o álcool em gel da sua mesa? A garrafinha de água, você já limpou? Como que tá? Por quê? Aquilo que eu te falei, aquele que não é visto não é lembrado. Então, se um funcionário chega e sempre vai avisar, vai falar, pô, lá vem a Mariana chata. Deixa eu já passar o álcool em gel, deixa eu passar o negócio. Que ela vai... E se torna metódico. Se você faz todo dia, se você vai na academia uma vez por semana, você não consegue, você tem dor muscular. Mas se você vai todo dia, você cria um mecanismo contínuo. A gente fala que é uma autoaceitação. O sistema nervoso central acha aquilo automático. É a mesma coisa que você comer todo dia. Eu tenho que comer, aí eu tenho que limpar minha mesa. Porque isso, gente, até sair a vacina, que alguém antes que me pergunta, vai demorar muito. É a mesma história da hidroxicloroquina. A Momenta acabou de lançar uma vacina nos Estados Unidos com 80 pessoas que teve a soroconversão. Essas pessoas ficaram vacinadas. E por que não libera para o mundo inteiro? Por quê? Vacinação é uma coisa extremamente chata. Eles têm que verificar como que é a evolução dessa vacina. Não adianta nada eu ter vacinado a Mariana e ela ter ficado imune ao Covid, sendo que daqui 3 meses essa vacina origina um câncer. Entendeu? Você imagina você vacinar a população inteira e daqui 3 meses essa vacina origina um câncer em todo mundo. Aí ferrou. Tá entendendo? Então a gente tem que ver o efeito colateral dessa vacina. Ô, João, deixa eu te falar uma coisa. O Noé pode fazer uma RA só? Você está entendendo? Então, nessa complicação que a gente tem que tomar cuidado em relação à vacina. Então, hoje a sociedade médica, ela afirma e é categórica nisso que a gente vai conviver por um bom tempo com o Covid. Você está entendendo? E, infelizmente, hoje, lançou já um guideline no Jornal de Medicina que teve pacientes na China que demoraram 21 dias para apresentar sintomas do Covid. Não 14. Então, a melhor maneira é prevenção mesmo. Então, eu acho bem ideal essa ideia de você ter um funcionário mesmo. Você pode até escalonar. De manhã fica a Mariana, à tarde fica o Pedro, para não perder
perder esse funcionário no setor para ficar lembrando, ou mesmo até mesmo intercalar. Acho que seria muito legal. Essa semana fica a Mariana, outra semana fica o João, outra semana fica o Pedro, porque fica um sistema de memória associativa. Eu acho que fica uma área bem legal, quando não está bem disponibilizada essa parte do vídeo. Se você conseguir ser claro, Ricardo. Bom, pessoal, gostaria de falar um pouquinho. Meu nome é Aline Hauser, eu sou colega do Dr. Ricardo e a gente atende o SINDAG. Eu sou especialista na área de Direito do Trabalho. Eu queria conversar um pouquinho, pegando o gancho do doutor, também parabenizá-lo pelos excelentes esclarecimentos, pela palestra, pegando o gancho tanto do que o doutor Arivaldo falou e o Ricardo, quanto à necessidade de prevenção também para questões trabalhistas, né? Tanto com os empregados diretamente, em reclamatórios trabalhistas, em problemas que isso podem causar, quanto em razão das autuações e da fiscalização do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho, né? O doutor falou ali, citou como exemplo frigoríficos. A gente tem visto a disseminação em alguns frigoríficos, principalmente aqui no Sul, e eu sei que em outros estados também, né? E nesses casos, a gente, com certeza, essa doença vai ser caracterizada como uma doença do trabalho, né? Ela vai, porque a gente vai conseguir se verificar que essa transmissão ocorreu no trabalho. Então, isso para a empresa é um fator de risco extremo, né? Porque a gente vai ter aí complicações decorrentes desse segmento da doença do trabalho. Então, assim, o que é importante, de novo? A gente manter todos esses protocolos e demonstrar que a gente está agindo preventivamente, né? Tem essa preocupação para evitar essa disseminação da doença dentro da sua empresa, né? Isso é bem importante. Claro que assim, a gente tem uma aeroagrícola, se um empregado da aeroagrícola apresentar essa doença, a gente não vai conseguir fazer essa caracterização como doença do trabalho. Agora, se os 30 empregados da aeroagrícola apresentarem o Covid, sim, aí a gente vai ter um problema bem sério pela frente. Então, por isso que é tão importante, por isso que a gente estimulou o SINDAG a fazer essa palestra. Acho importante esse tipo de esclarecimentos para vocês poderem estar agindo preventivamente. O Júlio perguntou ali para mim aqui em relação aos exames médicos ocupacionais no momento. A Sociedade Médica Brasileira, nas primeiras semanas do início da pandemia, estavam eliminados todos os tipos de consulta. Tá? Agora, seguindo os protocolos como se fosse de uma clínica, com um número determinado de atendimentos por hora, esses exames ocupacionais eles estão liberados para serem feitos. Eu não sei em relação à parte trabalhista se está sendo prorrogado o tempo desse, se não está ocorrendo multa. Essa parte eu não tenho como te informar. Mas, por exemplo, aqui na cidade onde que a gente está, em Dourados, todas as clínicas de medicina do trabalho estão atendendo normalmente, desde que sempre utilizado aquelas medidas protetivas. Cadeiras de distância 1 metro entre elas, com números de pacientes agendados. A gente, igual eu falei, você pode até falar assim, doutor, não tem para refeitório. Mas se você vê lá o ambiente interno, é só você puxar. No ambiente interno. Refeitório é um ambiente interno? É um ambiente interno. Então, o quê? Ambiente arejado, 1 metro de distância, tá? E ambiente escalonado. Então, você consegue sempre puxar para o seu tipo de empresa, para o seu tipo de direcionado, essa parte. Em relação aos exames médicos opcionais, então, são feitos normalmente. Eu não sei se agora, na parte trabalhista, se está podendo postergar do tempo que seria o ideal, o necessário. Mas todas as empresas, pelo menos aqui na cidade de Medicina do Trabalho, estão liberadas para atender. Eles estão sendo cobrados, né? Especialmente os admissionais e demissionais, né, doutor? Uhum. O que a gente já repassou em outras conversas também,
é a questão de fazer a prova, então, também, né, da divulgação do plano, né, tirar fotos do ambiente. Acho que o doutor Arivaldo deu uma ideia interessante de ter uma pessoa responsável pela fiscalização ou pela orientação. Isso realmente a empresa pode designar alguém dentro da sua estrutura, né, que faça essa verificação uma vez por dia, uma vez por turno, enfim, o que for mais conveniente. Fazer uma entrega, me parece que do plano individualmente, ou colher a assinatura, né, de que cada um tomou ciência deste plano, né? Tempo atrás o SINDAG já disponibilizou também cartazes de orientação, né? Então colocar esses cartazes em local visível, tirar uma foto para mostrar, se for necessário, que colocou esses cartazes, né? Então, agindo aí preventivamente, para, numa hipótese, ter que provar de que deu orientação ou que adotou medidas de prevenção, seja possível, né? Tanto do ponto de vista trabalhista, como a Aline falava, como também do próprio ponto de vista sanitário. Quer dizer, empresas podem hoje ser autuadas pela Secretaria da Saúde, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, caso não tenham adotado essas medidas de prevenção. Então, nós temos do ponto de vista jurídico, duas frentes aí que podem gerar problemas para a empresa, do ponto de vista trabalhista, como do ponto de vista administrativo sanitário. E me lembrei de uma observação que o doutor Arivaldo fez, a questão do atestado. Quer dizer, a pessoa que está com o Covid pode receber o atestado para ficar 14 dias, né, em casa, né? E o governo federal, através de medida provisória, liberou o pagamento do INSS. Quer dizer, esses 14 dias de quem receber atestado por Covid, esses 14 dias de remuneração não são base de cálculo para a contribuição previdenciária. Então, isso é importante observar. Quer dizer, aquele que receber um atestado por Covid, aqueles 14 dias, a remuneração respectiva não é base de cálculo para a contribuição previdenciária. Acho importante colocar também que para esses empregados, se alguma empresa tiver que estão no grupo de risco, né, e que, portanto, não devem trabalhar, né, é possível, além de se apresentar um atestado médico, também se pensar numa suspensão de contrato de trabalho, né, nos termos do previsto na medida provisória. Então, assim, é uma situação que cada empresa tem que analisar, né, o seu quadro de empregados e para verificar a melhor forma de se fazer essa organização, né? O que a gente tem que evitar é que um empregado que potencialmente com risco do Covid, de complicações, permaneça na empresa, né? Porque aí sim, se a gente sabe que aquele empregado faz parte do grupo de risco, está exigindo dele o trabalho e vier a ter algum tipo de complicação no futuro, a empresa pode vir a se responsabilizar. Agora o SINDAG, como o Gabriel já falou no início, quer personalizar esse plano agora de contingência, né? É importante também ressaltar que vai haver ainda casos específicos, como até já surgiu na pergunta, né? Questão de refeitório ou de alojamento, né? Então, é importante que aquilo que não estiver previsto nesse plano padrão, que foi feito justamente para cada empresa ter o seu, mas ele não afasta a necessidade de eventuais personalizações ou personalização desse plano, né? Para casos específicos como esse, voltando para o exemplo já da pergunta, quer dizer, quem tem refeitório, quem tem alojamento, né? Precisa prever uma norma também para esses ambientes específicos. Maravilha, isso mesmo, doutor Ricardo, aí muito bem observado, né? Que obviamente a gente tem hoje 179 associados, né? Acabamos de associar mais uma empresa aqui, começamos amanhã com 178 e temos 179 empresas agora. A gente busca ter um padrão, né? Ter um padrão de alinhamento entre todos, mas tem casos específicos, como esse foi perguntado aqui. Então, tendo caso específico, por favor, nos pergunte, né? Nos pergunta, tem os contatos direto da Mosma, da Cléria e do Agadir, que eles vão poder estar respondendo isso e, obviamente, na medida da possibilidade de conversar com a doutora Arivaldo, também fazer as adequações de cada plano.
mas inicialmente aqui o que a gente previu é ter um plano padrão para todas as empresas do Brasil, no sentido de orientar. E a gente mandou ontem nos grupos de WhatsApp dos associados e vai seguir por e-mail agora, até para que fique muitas vezes mais fácil o acesso. Vai seguir essa palestra aqui, né, que ela foi gravada, se eventualmente tiver alguma dúvida, vai os slides também e vai um formulário, né, um formulário com as informações que as empresas precisam preencher para que a gente possa entregar o plano pronto. E os contatos estão tendo dúvida, a gente faz questão de reforçar isso, né, e agradecer a antecipação, né, que a nossa assessoria jurídica, junto com a Mosman, teve a percepção semana passada, bom, vamos precaver as empresas, né, enquanto em tese está tudo bem nas nossas empresas de aviação agrícola, para que continue tudo bem organizado e a gente possa seguir o fluxo de trabalho normal. Assim a gente espera, para que eventualmente algum dia formos questionados, que quando eu falo formos questionados, estou falando das empresas da aviação agrícola, nossos associados, né, que a gente faz parte disso, a gente possa ter as informações. Então, no mais aí, agradecer a todos, obrigado Aline, obrigado Ricardo, obrigado doutor Arivaldo, realmente muito esclarecedor a apresentação, material de muita qualidade, a gente espera manter relação depois. A gente conversa em paralelo, tem mais um convite para fazer para você, a gente tem o nosso congresso web, quem sabe dá para encaixar uma palestra sua também no congresso, para falar do tema para mais pessoas, né, e assim aberto para o público geral, depois a gente conversa sobre isso, mas bom trabalho a todos e devolvo aí para o Agadir aí que está coordenando e presidindo o nosso evento aí. Obrigado, Gabriel. Primeiramente, ali, agradecer o doutor Arivaldo aí pela disponibilidade aí do tema, né? Esse tema aí que hoje é um assunto muito importante aí, não só para as empresas, mas dentro de casa. O doutor Arivaldo estava comentando aqui, a Cléria estava limpando o celular, limpando garrafinha aqui, né? Então, muito bom, né? Às vezes algumas coisas a gente acaba passando despercebido, né? Doutor Ricardo, doutor Aline também, obrigado pelos pontuamentos aí. E qualquer coisa a gente fica à disposição. Não, Também. a impressão que eu tive é que a gente tinha que ter essa palestra uma vez por semana, para a gente não esquecer, porque é tanta informação. Eu acho que bastante podia coisa. repetir mais vezes. Fica a sugestão aí, porque realmente é muita mudança, é uma mudança de cultura mesmo. Nós vamos precisar muito tempo mudar muita coisa que a gente faz e que fazia antes, que não vai, pelo menos por um período, como disse o doutor Arivaldo, até surgir a vacina, nós temos muita coisa de comportamento que nós vamos ter que mudar para prevenir a disseminação da doença, para não gerar o problema do colapso no atendimento às pessoas que precisarem, né? O cálculo é esse, né? Você tem que diminuir o número de pessoas para não colapsar o sistema de saúde. Então, eu acho que realmente nós temos que ouvir mais vezes aí o doutor Arivaldo. Aí. Fica a sugestão aí, Gabriel. A dica. Mas beleza, pessoal. Agradeço, não sei se o doutor Ari quer dar mais uma última palavra, mas agradeço a disponibilidade de todo mundo aí para esse assunto importante, aí para esse momento difícil aí, né? Eu que agradeço ao chamado do pessoal da Mosman, que são meus amigos. A gente está à disposição para qualquer esclarecimento. Eu sei que é muita informação mesmo e é difícil, mas a dica mesmo é disponibilizar um funcionário que ajuda bastante, viu? Porque sempre que alguém está te lembrando, é ideal. A mesma coisa de tomar medicação. Vamos tomar medicação. Tomou medicação, a mãe lá, o avó. Tomou medicação, filho? Ah, não, esqueci, vou tomar. Então, sempre que tem alguém que está buzinando no seu ouvido, ele ajuda bastante nesse processo de aprendizagem e continuidade. Agradeço a todos. Veja.